Olá, meus amores, vamos estudar mais um pouquinho, vamos continuar com o nosso estudo de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade àquela aula de ontem, lembra daquele texto que a gente fez sobre a garça velha? Hoje a gente vai continuar falando sobre ele. Então, vocês abrem o livro na página 36 para a gente continuar, tá bom? As atividades, tudo relacionado ao texto, tá? Então, o que a tia Zilda pede de primeira mão? Voltar o texto, dar mais uma lida, ou então vai lendo as atividades e pesquisando no texto, tá? Para vocês fazerem, que é tudo muito fácil, tá? Tudo relacionado ao texto. Tem alguns questionamentos que vocês podem conversar e depois a tia Zilda vai conversar com vocês, tá? Então, dá uma pausa no vídeo, né? Lembrando daquele texto da garça velha, o que ela aprontou com os peixes, com o sapo, né? Tudo que nós conversamos relacionado àquele texto, aquela fábula, né? E vocês vão responder aí para poder a gente começar a fazer as atividades juntos, tá? É importante que vocês façam primeiro, tá bom? Então vamos lá. Sei que vocês já pesquisaram no texto, né? E a gente vai agora conversando sobre as atividades relacionadas a ele. Número 6. De acordo com a história, a garça passava dias inteiros sem comer e por causa da fome, ela teve uma ideia. Que ideia foi essa? Então, quem voltou no texto já ficou mais fácil, quem não voltou ainda, a gente vai... Qual foi a ideia? Ela não conseguia mais pescar, né? Então, ela teve essa ideia. Será que foi uma ideia boa ou uma ideia ruim? Para ela foi boa, né? Mas para os peixes não, né? Ela teve a ideia de levar os peixes, né, para um lugar, um tanque menor, para poder ela comer os peixes, né? Tirar eles, inventou que ia esvaziar a lagoa e tal, né? Ia construir, o dono das terras ia construir um campo de futebol só para enganar eles e poder ficar mais fácil, né? Então, ela colocar os peixes dentro desse local, né? Para ela não ter dificuldade de pescar. 7. Leia novamente os trechos a seguir. Então, vamos ler juntos. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para seus amigos de escama. Quem são os amigos de escama do sapo? Lembra que quando eu estava lendo o texto ontem, a tia de escama, ela até falou quem que eram os animais de escama, né? Então, quais eram os amigos de escama, que eram os amigos do sapo, que eram os amigos de escama, né? Quem são os amigos de escama do sapo? Vamos responder completo. Eu sei que tem uns que já colocou só a palavrinha, mas quem ainda não fez, quiser fazer a resposta completa com a tia Zilda, eu fico feliz, tá? Então, deixa eu Zilda trocar o pincel para ficar mais legível para vocês. Os amigos de escamas do sapo são... Quem são? São os peixes, né? Que os peixes têm escama, são os peixes. Quem quiser copiar a resposta completa, melhor, tá? Outro trecho, vamos ler? Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Que ideia a garça passa ao repetir? Seu sapo,
Urgência ou calma? Ela falou, seu sapo, seu sapo. Então, ela queria urgência, né? Então, vocês vão marcar urgência, quem ainda não fez. 8. Outro momento para a gente pensar. Por que para a garça era melhor que os peixes ficassem em um tanque de pedra pequeno e de água transparente? Por que ela queria que os peixes fossem para um lugar menor e que a água fosse transparente? Vocês chegaram à conclusão? Quando estava lendo o texto, prestou atenção nesse momento? É para ficar mais fácil, né? Para ela pegar os peixes e ela ver, porque ela já estava com a visão cansada. E se a água clarinha, ela não precisava tanto de forçar a visão dela para pegar os peixes, né? Por isso que ela queria um tanque menor, que ela já estava cansada também, velha, né? E a vista cansada, para a água clarinha ela via melhor os peixes. Pensaram dessa forma também? Número 9. Quando a garça se oferece para levar os peixes até o poço, ela afirma que eles não correm risco e diz uma mentira. Que mentira é essa? Então, quando vocês voltaram ao texto, qual foi a mentira que ela disse para ele? Todo mundo já fez? Ela falou que ela era vegetariana, não foi? Então ela disse, ó, a garça mentiu que era vegetariana. E o que é uma pessoa vegetariana? Que não come carne, né? Então ela falou para enganar os peixes, né? Ela mentiu que era vegetariana. Não precisa fazer do jeito que a tia Zilda fez aqui. Eu sei que vocês já fizeram, cada um deu a sua resposta, mas a mentira dela é que ela era vegetariana, né? Seguindo na página 37. Cada animal que aparece na história tem um jeito de ser. Relacione as colunas ligando ao animal a sua característica de acordo com o texto. Essa é uma atividade que a gente vai fazer nas próximas aulas sobre características, né? Para a gente fixar mais, porque a gente não está na sala, tá? Muitas coisas às vezes vai ficando para trás, não, mas essa a gente vai trabalhar as características, como os seres são, né? Ou os objetos, ou os seres vivos mesmo, aqui no caso os animais, né? Ou as pessoas, né? Então nós temos os 3 personagens aí, que é a garça, o sapo e o peixe, né? Então vamos ver. Primeiro, aí as características é ingênuo ou ingênua, né? Se é macho, é ingênuo. Se é fêmea, é ingênuo. Esperto, se é macho. Esperta, se é fêmea. Obediente, né? Aí obediente vale para as duas, tanto para o macho como para a fêmea, né? Então vamos ver. A primeira palavra é ingênuo. Quem que é ingênuo aí? É a garça, o sapo ou o peixe? Ou os peixes, né? Foram ingênuos de acreditar na mentira da garça. Então, vocês vão ligar com o peixe. Esperto. Mas aqui, no caso, vai ter que ser esperta. Por quê? Quem foi esperta nessa? A garça, né? E por último, obediente. Porque o sapo foi obediente, né? Que ele foi lá dar um recado. Ela mandou e ele obedeceu. Então, a garça foi esperta, a característica esperta, o sapo obediente e o peixe ingênuo, né? Outra característica da garça é mentirosa, né? Ela mentiu, né? Número 11. Nessa história, a garça agiu. Tem 2
animal de modo parecido com os seres humanos. Vocês acham que ela agiu como animal? Animal não vai fazer vai mentir, não vai desejar mal para o outro, né? Não vai fazer isso. Ela agiu como seres humanos, que infelizmente muitos seres humanos agem dessa forma, mentindo, passando os outros para trás, né? Fazendo mal para as pessoas. Não deveria ser, mas existem pessoas assim. Então vocês vão marcar de modo parecido com os seres humanos. 12. Copie do texto a frase que apresenta a moral da história. Sempre quando eu gosto muito de trabalhar fábulas, né? Vocês já fizeram provinha comigo e vai fazer mais. Eu sempre gosto de colocar fábula nos textos. E sempre tem a moral da história, é um ensinamento a moral da história, né? Então, voltando lá no texto, vocês que já fez botou, não se deve acreditar em conselho de inimigo. Então, é a moral da história dessa fábula é isso. Por quê? A gente não se deve acreditar em pessoas que a gente sabe que não gostam da gente, que é inimigo, né? Então, a moral da história, não se deve acreditar. Vou separar, lembra que nós estudamos acreditar em conselho de inimigo, né? Então essa é a moral da história. Não se deve acreditar em conselho de inimigo. Número 13. A palavra inimigo, na moral da história, se refere à garça ou ao sapo? Quem que era o inimigo nessa história dos peixes? Era o sapo que foi obediente dar a notícia para eles? Ou foi a garça que mandou o recado, que inventou a mentira? Então, o inimigo é a garça, né? Então, vocês marcam a garça. Número 14. Outro momento para a gente conversar. Aqui vocês aí com alguém do lado. O que a moral dessa história quer dizer? Converse com seus colegas. A tia Zilda já até falou, né? Quando fala não se deve acreditar em conselho de inimigo. Acabei de falar agora mesmo. A gente não pode acreditar em pessoas que não gostam da gente, que a gente vê que é inimigo, que deseja o mal pra gente, né? Então a gente tem que, até o fim, mas não obedecer. Ou passar a saber se a pessoa está falando a verdade, né? Então é importante a gente não acreditar em pessoas que a gente sabe que não gostam da gente. Não deveria ter inimigos, mas existe, né? Então a gente não pode acreditar. Tem que acreditar desconfiando, né? Histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos são chamadas de fábulas. Quando a gente lê as fábulas, a gente pensa que a gente está falando de ser humano, né? Estão agindo como se fossem seres humanos. Geralmente, são textos breves que trazem um ensinamento, que é a moral da história. A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final, ou então no último parágrafo da história. Algumas fábulas, a moral vem no último parágrafo, né? E outros já vêm separados no final da história. Então, a fábula, elas são textos onde que a gente, como a tia Jesus já falou, que a gente vai lendo e vai achando que está falando de ser humano, que eles agem como seres humanos nas histórias, né? E falando em parágrafos, só rapidinho para a gente voltar. Vamos contar os parágrafos, vocês contam aí, e a tia Zula vai contar aqui, depois eu pergunto. Não precisa anotar, é só para a gente saber quantos parágrafos. Lembra que parágrafo é aquele espaço, né, que vem antes da frase. Então, quando eu começo uma frase,
que eu deixo esse espaço é o parágrafo. Então, conta aí rapidinho que eu vou contar aqui. Contaram? Eu contei 8 parágrafos. Vocês contaram também? Quem ou contou a mais ou a menos, volta e conta de novo, tá certinho? Nesse QR Code aqui, gente, é um vídeo muito legal. Dos macacos, é uma fábula, tá? Mas é uma historinha linda, tá? Então não deixe de pegar o celular, né? E olhar esse código aqui para vocês assistirem esse vídeo maravilhoso e bem divertido, certinho? Até nossa próxima aula e um beijo a todos vocês.